E a nossa impressão e conclusão acerca daquilo que vimos e ouvimos. Afinal de contas, nós fomos enviados pela Igreja do Rio de Janeiro, não? E assim nós trazemos notícias. E os irmãos de lá nos encarregaram de trazer saudações. E eles mesmos nos disseram isso, que falássemos aos irmãos acerca do amor que eles têm por nós. Temos até um vídeo aí das irmãs. Qualquer irmão que quiser consultar depois me procura, está no meu celular. Uma mensagem das irmãs falando no dialeto lingala, sendo traduzido por outro irmão. Uma mensagem muito bonita para os irmãos. Vale a pena ver e ouvir. Enfim, os irmãos nos amam. A igreja aqui pode ficar convicta disso. Há alguém lá na África que nos ama. E nós saímos aqui no dia 2 de outubro e chegamos no dia 21, ou cerca de 19 ou 20 dias, né? Que estivemos lá. E saímos daqui numa expectativa. Havia uma expectativa do que, pelo menos da minha parte, né? Do que nós encontraríamos lá. Afinal de contas, os irmãos passaram por um processo muito forte, foram provados na fé, rompendo com um sistema religioso, e isso às vezes ou na maioria das vezes é traumático, bastante traumático. Temos visto isso em outras localidades aqui no Brasil, o trauma que causa, né? Às vezes convulsões, falamos de convulsão. Ainda mais quando se trata de um ex-arvorino, isso aí é muito forte. É aquela coisa, né, irmãos? Você chega assim e fala: irmão, Jesus é o Senhor, Ele nos ama, deu sua vida. Não vem com o nicolaísmo não, não vou aqui me submeter a você não. Não vem com esse negócio aqui não. É daí para frente. Ainda diz assim, ainda tem uma coisa a mais. Falei, Jesus é o Senhor. Amém. Então nós tínhamos uma expectativa em relação aos irmãos, né? Chegamos lá, fomos hospedados por uma família, muitos cachorros. Falei, esses cachorros aí é estratégico, viu? Se não caminhar direitinho, tá... Olha o cachorro aí. Mas a verdade é que ficamos até certo ponto surpresos, porque os irmãos estavam com seus corações cheios de amor, sabe? Um amor constrangedor, nos constrangia. E verdadeiramente fomos constrangidos pelo amor dos irmãos. Um cuidado de Deus para conosco, sabe? Nos receberam com muita alegria. Sei que no final das contas, parece que até os cachorros participaram do negócio. Porque quando nós chegávamos na residência, sabe o que eles faziam? Eles iam caminhando já para o cercadinho deles. Assim, ó, pode me prender aqui. É impressionante.
É interessante. E eles não precisavam de outra coisa que não fosse também o amor de Deus para com eles, né? E graças a Deus o Senhor nos deu assim um coração para expressar também o amor de Deus para com os irmãos. E eles nos receberam, sabe, irmãos? Nos acolheram mesmo. Não só nos receberam como filhos de Deus, principalmente a mim, né, que era desconhecido, mas também receberam também o nosso serviço no Senhor, sabe? De forma que não havia nenhuma restrição, sabe? Nos sentimos livres mesmo, meus irmãos. E tudo isso gerou um fruto, sabe? Os irmãos foram muito encorajados, sabe? Se alegraram demais com a nossa presença. E parece que aquilo resultou assim num avanço, sabe? Amém. Os irmãos ficaram muito dispostos, sabe? De avançar com o Evangelho, né? Não só ali em Luanda, mas para dentro da África, irmãos, sabe? Ficaram muito dispostos. A notícia que nós temos tido é que eles estão, sabe, com gás todo, sabe? Porque sabem que aqui no Rio de Janeiro também tem irmãos que caminham também nessa mesma direção, com essa mesma visão e o mesmo propósito, não é? E isso é gratificante para nós, sabe? Porque parece que o Senhor nos uniu num propósito, sabe? E isso me fez lembrar de uma passagem no Evangelho de João, capítulo 17. Verso 20 ao 23, da oração de Jesus ao Pai, em que ele diz assim: olha, eu não rogo somente por esses, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um, eu neles, e tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e que os amaste, como também amaste a mim. Isso me trouxe à memória muito esse texto, porque o Senhor fala de uma unidade, né? Não uma unidade qualquer, mas de uma unidade nele, não é verdade? Que tem Cristo como centro, não? Nós queremos falar e queremos viver uma unidade em que o Senhor Jesus Cristo não é só o centro, mas também o cabeça, não é verdade? E esse texto ele é muito significativo, porque ele traz uma consequência no mundo. E diz que para que o mundo conheça que tu me enviaste.
Isso não é um simples conhecimento, tipo, eu sei que Jesus foi enviado. Não é isso. O que Ele está querendo nos trazer aqui é o mundo confessar que Jesus é o Senhor. É isso que Ele está falando. É o mundo se prostrar diante do nosso Senhor Jesus Cristo e a sua obra de salvação, não é? Então ele diz da importância dessa unidade no Senhor Jesus. Foi este o conteúdo do nosso encargo lá em Angola. Algo que os irmãos realmente tomaram, sabe? Guardaram no seu coração. Isso é muito fácil, entre aspas, quando vemos isso no aspecto teológico. Teologicamente, se fala muito disso, mas nós não estamos falando de teologia. Nós estamos falando de vida, sabe? É uma vida que vive diante de uma centralidade, de um encabeçamento, sabe? É viver isso em realidade, sabe, irmãos? É progredir e avançar nessa realidade, entendeu? Não havia intuito em nós de proclamarmos ou manifestarmos nenhuma teologia, nada de teologia, porque eu creio que essa palavra deixou de ser teologia para nós, sabe? Essa palavra nós não queremos estar trazendo nos núcleos ou em reuniões uma palavra teológica. Nós queremos e buscamos isso, uma palavra de vida, de vida abundante. É uma palavra que ela é proclamada e que tem um conteúdo na qual, quando guardado em nosso coração e manifestado através de nós, manifesta um testemunho, meus irmãos, um testemunho de Cristo, para que ninguém possa falar assim: eu não consigo, eu sei, mas eu não consigo, eu sei, mas sou miserável, eu sei, mas o Senhor resolveu o problema da miséria do homem, porque morremos com Ele na cruz, não é verdade? E ressurgimos com Ele. Nós não podemos mais nos esconder atrás da miséria humana, porque se nós enfatizarmos a nossa miséria, então estamos desfazendo o que o Senhor fez. O Senhor não está contando com o miserável, Ele está contando com o novo homem. Não é verdade? Porque estamos em novidade de vida. Ele está contando com isso, Ele não está contando com o Adão. Não é? Para isso, temos o Espírito de Deus, sabe? E o sangue do Senhor, que nos purifica de todo o pecado. Nós não podemos invalidar a obra do Senhor na cruz, sabe? Ainda, meus irmãos, que fraquejamos, sabe? Mas não é essa a nossa realidade em Cristo, sabe? Ainda que pequemos, não é essa a nossa realidade. A nossa realidade é aquela que o Senhor realizou na cruz, não é? Nós não caminhamos, irmãos, por vista. Nós caminhamos por fé. Eu estou falando de fé, porque cremos no que Ele fez, não é verdade? E nos prostramos aos pés do Senhor, confiando. Irmãos, nós não podemos caminhar nesse Evangelho confiando naquilo que o homem é capaz,
ou é incapaz, não é isso. A nossa segurança e a nossa confiança é a capacidade do nosso Senhor Jesus Cristo, que é infinita, né? Nós somos chamados para avançar, para experimentar aquilo que para o homem é impossível. Se formos olhar para a nossa miséria, irmão, nós nem entramos. Como vamos entrar nisso? Não dá nem para começar, né? O que eu estou falando aqui? Para que eu estou fazendo aqui? Até para nós estarmos aqui na frente, estamos aqui porque confiamos no nosso Senhor Jesus, não é verdade? Não, é que você tem uma mente. Não é essa a nossa confiança. A nossa confiança é o Senhor. Ele é a nossa condição e a nossa capacidade, não é verdade? Os irmãos em Luanda têm uma vocação. Eles foram chamados. A gente percebe. Está na igreja, sabe? Uma batalha, uma guerra, sabe? Eles são guerreiros, sabe, do Senhor. Uma batalha para a propagação do Evangelho. Não estou falando de qualquer Evangelho, não estou falando desse Evangelho. Eu estou falando do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, em que Ele é o centro e o cabeça, sabe? Não estou falando de propagação de teologia, nós não falamos isso. E nem é essa a vocação, nossa vocação. Vamos propagar teologia, vamos propagar ensino. Irmãos, o poder do Senhor é o poder da ressurreição. Quando fala poder da ressurreição, é um poder da vida, irmão. Não é verdade? É de vida, meu amado. E é isso que queremos propagar. Nós queremos propagar a vida. A vida do Senhor. Porque a vida do Senhor é o verdadeiro testemunho do Senhor. Não é assim? Eles têm essa vocação, sabe, irmãos? Para aquela região da África, sabe? Irmãos, há irmãos ali que enfrentam adversidades, dificuldades, doenças, sabe? Às vezes necessidade. Não é só irmãos, irmãs também. Eu conheci irmãs valentes, irmão, que caminha com varão, sabe? E passa necessidade também, mas está ali no Senhor. Seria bom que vocês ouvissem, sabe? A mensagem dela, né? Para as irmãs aqui, sabe? Mas que caminham, sabe? Não recuam. Querem derramar a vida também, sabe? Sabe? Para a glória do Senhor. E é interessante, porque eles entendem que essa caminhada que eles estão sendo chamados, né? Estão avançando, eles entendem que eles não estão sozinhos. Aleluia. Que também aqui no Rio de Janeiro é assim. Sabe? Irmão, porque esse é o encargo que o Senhor nos deu também no Rio de Janeiro. Sabe? Esse é o nosso encargo, irmãos. Sabe? Se alguém não sabe qual é o encargo aqui na cidade, saibam o seguinte, que o encargo é esse, é propagar a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Não só na nossa localidade, sabe? Mas por todo esse Brasil e para fora também. Porque o testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo é que vai subjugar esta terra que se levanta aí como um dragão, sabe? Como um gigante, sabe? E que nós não recuamos, nós queremos avançar, sabe? Eu creio que o Senhor
Tem aqui entre nós, ainda que não sejam todos, mas existem aqueles que estão com esse coração, sabe? Eu quero dizer também para os irmãos que eu estou com esse coração, sabe? Enfrentar isso aí, não ficar acuado, sabe? Diante de um outro evangelho que pregam, sabe? Diante de engano e diante desse mundo. Nós não fomos chamados para ficarmos oprimidos diante disso, mas para avançarmos, porque o Senhor é conosco, não é verdade? Então, eu vejo que a igreja em Luanda está se constituindo numa base firme para a propagação desse evangelho que nós estamos falando, sabe? Eles estão se firmando, sabe? A coisa está avançando. Eu olho para nós também. Se nós vamos estar bem constituídos, sabe? Para também alcançarmos essa base, sabe? A base na localidade para a propagação do evangelho. Quando o Senhor, Ele diz aqui que o mundo, para que o mundo conheça que Ele foi enviado, Ele está olhando também para a base, que é a unidade dos seus filhos nele. Há uma base, irmão. O Senhor constitui uma base, sabe? Para subjugar o mundo. Você está entendendo? Existe uma base. É aquele mesmo princípio que a gente encontra da família do presbítero, lembra? A família do presbítero tem que estar numa base firme, não é? Para que ele possa avançar e fazer o seu serviço, não é verdade? É necessário ter uma base, porque se não tiver essa base, felizmente ele não vai poder avançar, porque ele vai ter que tratar, sabe, de coisas ali na sua casa, e não vai poder executar o seu serviço, sabe? Está com problema. Assim também acontece com a igreja. Ela precisa estar bem firmada, sabe? Na verdade, sabe? Na fé, para que os irmãos que têm um encargo na propagação avancem, sabe? Mas a retaguarda está sendo coberta pela igreja, sabe? Com visão do propósito, sabe? Firme, sabe? Os irmãos orando, né? Os irmãos intercedendo por aqueles que saem para a propagação do evangelho, sabe? Sendo participantes, sabe? Que o Senhor seja glorificado nisso, sabe? Nosso coração arde por isso, sabe? Nós não queremos viver aí como cegos, perdidos, sabe? Irmão, qual é o seu propósito? O meu propósito é fazer reunião, sabe, irmão? Qual é o teu propósito? O meu propósito é ficar lendo a Bíblia, sabe? O Senhor não nos chamou para isso, irmão. O Senhor nos chamou, irmãos, para sermos testemunhos, sabe? Até os confins da terra, sabe? E graças a Deus, o propósito do Senhor será alcançado, porque Ele já nos revelou que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Seu propósito será alcançado, porque encontrou o caminho através de homens e mulheres, sabe? Fiéis, idôneas, sabe? Para com o Senhor Jesus, sabe? Que avançam mesmo, que não amam as suas vidas, sabe? Mas que pelo contrário derramam suas vidas, na verdade. O Senhor encontrou. Por isso vai acontecer. Louvado seja o Senhor Jesus. Essa palavra, com relação ao testemunho, o Senhor conferiu isso lá em Jerusalém, não é verdade? O Senhor falou isso aos seus apóstolos, né?
vós sereis as minhas testemunhas, né? Não só em Jerusalém, mas na Judéia, Samaria, até os confins da terra. E a gente olha para Jerusalém, e há um pesar no nosso coração, porque Jerusalém falhou, irmão, na propagação do Evangelho. Jerusalém falhou. O encargo de Jerusalém era para ser uma base para a propagação do testemunho do Senhor, mas eles se tornaram numa base para a propagação da lei, e não do Senhor Jesus, sabe? Querendo submeter as igrejas à lei de Moisés. Não é verdade? Paulo fala que eles eram como, esses que saíam eram como ministros, mas ministros das trevas, sabe? Não eram ministros de Cristo, mas querendo parecer ministros de Cristo. E aí se estabeleceu uma luta. Olha só, irmãos, em que Jerusalém se tornou. Nós olhamos e vemos assim o Senhor investindo em Jerusalém, levantando Pedro. A gente olha assim, a princípio Pedro foi levantado. Pedro se levantou, né, no dia de Pentecostes, e falou acerca dos mistérios do Senhor, depois realizando sinais, e por fim recebendo aquela visão, não é? A visão daquele lençol, que se nós formos olhar mais acuradamente, nós estamos falando ali de acolhimento, não é verdade? Acolher o gentil, não é verdade? Acolher a unidade que o Senhor fala ali, que nós acabamos de ler, sabe? O Senhor estava dando esse encargo através de Pedro, para que Pedro também levasse a igreja de Jerusalém aquele encargo, e assim a igreja de Jerusalém seria enriquecida pela comunhão também dos gentios. Eles precisavam, irmãos, dos gentios. A igreja de Jerusalém precisava. Então a gente olha e vê que Pedro, quando ele chega com essa direção, havia uma direção, sabe, para a igreja. Pedro estava com o encargo de dar essa direção. Ele chega em Jerusalém falando que ele viu e ouviu o que o Senhor fazia no meio de gentil, e teve comunhão com eles, e sentou à mesa com eles, e desfrutou ali com eles. Quando ele chega com essa mensagem, com essa experiência e com esse encargo, ele é resistido, ele não é aceito, o gentil não é incluído, sabe? E a coisa é muito forte, sabe? Resistiram muito. Para receber o gentil tinha que se submeter, sabe, à lei. Se vós não circuncidares, não obedecer à lei de Moisés, não serão salvos. Não é isso que eles falavam, né? Eles propagavam isso. Olha o que a igreja de Jerusalém propagava. Era para ser testemunha do Senhor Jesus, irmãos. Propagava isso. Eram obstinados
Isso. Entende? Então, para o gentil ser aceito, ele tinha que submeter a isso. Obrigado, irmão. Era para Paulo e Barnabé serem recebidos com muito amor em Jerusalém, sabe? Mas eles não foram recebidos, sabe? Havia restrição a eles. Havia uma rejeição a eles. Porque não pregavam a lei de Moisés, pregavam o Senhor Jesus Cristo. Não era verdade isso? Resultado: a igreja em Jerusalém entrou em decadência, irmão. Decadência. Começou rica, né? Não é verdade? As ofertas, né? Elas fluíam abundantemente, rica. Não só financeiramente, mas pessoas. Muitas pessoas afluíam. Enfim, ela tinha toda a condição para avançar no propósito do Senhor, na propagação do Evangelho. Entretanto, se fecharam e não receberam, não acolheram. A unidade em Cristo Jesus não aconteceu. E prosseguiram assim. A coisa era tão forte que até Pedro sabia disso, irmãos, com relação ao gentio. Ele experimentou. Mas ele foi repreensível, lembra? Lembra que Paulo repreendeu Pedro? Porque ele estava desfrutando da comunhão com o gentio, vivendo aquela revelação de Deus, do Senhor para ele, vivendo aquilo intensamente, muito alegre, mas quando chegaram os da parte de Tiago, olha só, então houve uma dissimulação, dissimulou, sabe? Se afastou, para os irmãos terem ideia da pressão, sabe, que havia em Jerusalém, sabe, sobre o testemunho do Senhor. Havia uma pressão para que o testemunho do Senhor não avançasse, irmãos, sabe? Aquela passagem, vamos ler aqui, João 8. Evangelho de João 8, no verso 31. Disse Jesus aos judeus que criam nele. Está escrito assim aí na Bíblia dos irmãos? Amém. Está, né? Disse Jesus aos judeus que criam nele. Judeus que criam nele. Se permanecerdes no meu ensino verdadeiramente, sereis meus discípulos. Então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Olha a palavra do Senhor para os judeus que criam nele. Nós não estamos falando do judeu lá, que não estava ligando para Jesus, não, estamos falando de judeus que criam nele. Fé essa que não é aquela, que eu creio que não seja essa que procede do Senhor Jesus, mas uma fé humana. Nem tem gente aí, eu tenho fé que vou conseguir isso aqui, né? Não tem gente que fala assim. Eu creio que isso. Porque mais à frente, eles falavam assim, no 33. Responderam ele: somos descendentes de Abraão, jamais fomos escravos de ninguém.
Como é que diz que seremos livres? Olha a resposta deles. Verso 39. Nosso pai é Abraão. No verso 41, Jesus diz assim: vós fazeis as obras do vosso pai. Protestaram ele: nós não somos filhos ilegítimos, temos um pai que é Deus. Olha o que eles falavam, irmãos. E esse era o sentimento que havia na igreja em Jerusalém, irmãos. É isso aqui, ó. Isso aqui prosseguiu, teve curso, né? Falando de Deus, filhos de Abraão, né? Somos a igreja. Aí o Senhor diz assim, no verso 42, se Deus fosse o vosso pai, vós me amaríeis, pois eu vim de Deus e aqui estou. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por que não podeis ouvir a minha palavra? Vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis executar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, pois não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Irmãos, a palavra do Senhor, tem outro texto que fala que não penetrava neles. A palavra do Senhor não penetrava, irmãos. Não havia problema com relação à palavra e com quem estava falando. Perfeito, amém? Mas ela não penetrava. Eles estavam blindados por um raciocínio, sabe? Por um ensino. Eles estavam bloqueados, de forma que a palavra de vida era rechaçada, como se eles tivessem um escudo, sabe? Um escudo maligno, revestindo eles, que a palavra batia e voltava. E isso entrou na igreja, irmão. Isso entrou, teve lugar e resistiu. Resistiu ao testemunho do Senhor. Porque a prática da lei não trazia o testemunho do Senhor, não aperfeiçoava nada o homem. Somente mostrava o seu pecado e a sua condição, amém? Mas não acrescentava. A lei foi dada para que o homem se humilhasse e confessasse: Senhor, né? Tenha misericórdia de mim, propicia para mim, propicia, não é verdade? Era para o homem cair de joelhos e falar: Jesus é o Senhor. Amém. Era para fazer isso. Entretanto, fala assim: não, você é capaz, né? O diabo convenceu o homem de que o homem era capaz. Você pode praticar. E isso constituiu eles numa couraça em que a palavra da vida não penetrava. E assim foi. E assim Jerusalém foi perecendo. Irmão, a queda de Jerusalém, para os irmãos que leram, é dramática. A queda é dramática. Não só caíram os judeus, mas essa igreja também ficou ali, irmãos. Também não prosseguiu, não. O Senhor falou assim, com relação ao templo, né? O Senhor disse assim: não ficará pedra sobre pedra, né? Com relação ao templo. Aí isso leva a gente a pensar assim: poxa, foi destruído, né? Por causa da invasão romana, né? Falar, o romano devia estar com muita raiva, né? Daquele templo, daquela coisa lá, né? E também ambicioso por arrancar tudo, levar o ouro que tinha, né? A gente é levado, a princípio, a esse pensamento.
Mas não foi essa a causa da destruição de Jerusalém e do templo. Não foi essa a causa. A intenção dos soldados romanos, de Tito, que invadiu, não era destruir o templo, ele queria preservar o templo. Tem um historiador chamado José, se os irmãos lerem, os irmãos vão compreender isso. Eles queriam preservar, sabe, aquele templo, sabe, a cidade eles não queriam, eles queriam só subjugar Jerusalém, trazer para o domínio. Mas a obstinação religiosa, irmão, olha, irmão, a obstinação religiosa foi a causa da destruição de tudo. Não foi o romano. O romano não queria isso. Porque, irmãos, aquela obstinação infligiu ao povo ali em Jerusalém dificuldades, irmão, inimagináveis. Pessoas morrendo de fome por causa do cerco, sabe? E havia por parte dos romanos, sabe? Eles davam a oportunidade deles se renderem, ó, pode se render, nós vamos poupar vocês. Mas a obstinação religiosa não permitia isso, irmão. Não permitia. E eles infligiram ao seu próprio povo, sabe, condições precárias, sabe? Aí eles começavam, os romanos, de pessoas que conseguiam sair, porque eles não permitiam que saíssem de lá. Se algum judeu quisesse sair lá de dentro, quisesse fugir para se entregar, eles matavam, eles não permitiam, tinha que ficar ali. Mas aqueles que conseguiam fugir, eles começavam a ouvir coisas lá de dentro, sabe? Contavam que tinha uma mulher que sacrificou o seu filho recém-nascido, irmão, e comeu a sua carne, por causa de muita fome. Sabe o que isso gerava no romano? O romano ficava irado com eles, mas irado demais, por causa da sua obstinação, sabe? E do sofrimento que ele infligia ao seu povo. A tropa ficou incontrolável, os romanos, sabe? E quando eles começaram a avançar, sabe quem começou a destruir? Você pensa que foi o romano que começou a destruir Jerusalém? Foram os próprios judeus, para formar barreira, para impedir o acesso. Eles começaram a destruir, eles que começaram. Mas nada disso conteve. E quando eles entraram, irmão, acho que era sangue que rolava ali, sabe? Muito sangue, destruição. Não tinha nem mais árvore para crucificar, faltava árvore para botar. Foi dramático. Mas esse era o coração, sabe, deles, sabe? E a igreja era parte deles, sabe? Os cristãos, os judeus cristãos, eles não se consideravam a parte dos judeus, eles consideravam como parte ali, sabe? Não era a parte, eram participantes. Estavam desenfreados também, na mesma obstinação. Essa é a obstinação do diabo, irmão. E parece incrível, mas nós conseguimos ver isso nos dias de hoje. Pessoas obstinadas, não cede, não se submete, morre, mas não se submete, coisa diabólica. Nós olhamos para o Senhor e Pôncio Pilatos diz assim: olha, eu tenho poder para te libertar ou para te prender aqui. O Senhor falou: nenhum poder tu terias se do alto não te fosse dado. Olha, irmão, você não vê isso no Senhor. Sabe por quê? Porque a sua vida estava nas mãos do Pai, não é verdade, irmão? As nossas vidas estão nas mãos do Senhor Jesus. Presta atenção, meu irmão. Presta atenção. Cuidado com a obstinação.
sabe? Cuidado, irmão, sabe? Isso te torna insensível, sabe? A palavra de libertação, a palavra de vida eterna, sabe? Isso envolve uma coraça em você, sabe? E fica difícil. Enfim, esse é o fim da igreja, essa igreja primitiva de Jerusalém. Mas, por outro lado, a gente fica olhando o que o Senhor proveu para que Jerusalém caminhasse bem, né? O Senhor não deixou de prover. O Senhor deu toda a condição, não é verdade? Toda a condição, como já dissemos, financeira, pessoas, sabe? E Pedro estava com um encargo, irmãos, né? De direção para os irmãos. E eles não conseguiam ver isso no ministério de Pedro, sabe? Eles não conseguiam. Pedro foi resistido. Então a gente começa a ver Pedro, o Senhor confirmando Pedro, mas depois você vê Pedro sumindo. Você vê Pedro desaparecendo, sabe? Você vê Tiago assumindo, depois Tiago morrendo. Enfim, nós conseguimos ver o processo de decadência do propósito de Deus, se tornando, sabe, uma ameaça. Jerusalém se tornou uma ameaça para as igrejas que buscavam o testemunho do nosso Senhor Jesus. Mas o Senhor usou Pedro, sabe? É interessante quando o Senhor usa um ministério para avançar, para o avanço da igreja, sabe, irmãos? E o Senhor faz isso. E é muito difícil nos dias de hoje o homem discernir isso, sabe? E precisa discernir, sabe? Precisa discernir, porque vivemos hoje a praga do ministerialismo, não é verdade? E todo mundo se levanta preocupado com o ministerialismo, já viu? Sabe? Se estivesse em Jerusalém, ia atacar Pedro. Com certeza ia atacar Pedro. Mas por que Pedro? Mas é Pedro, tem que ser Pedro. Não é verdade? Ou então Paulo, mas por que Paulo? Ué, tem que ser Paulo. E não consegue discernir, sabe? Uma dispensação, porque era uma dispensação do Senhor, não é verdade? Sabe? E precisa compreender essas coisas, né? Não se tratava de ministerialismo, até porque, quando nós falamos de ministerialismo, nós estamos falando de um outro propósito, que não é o propósito do Senhor, né? Pedro não estava querendo trazer ninguém para ele. Pelo contrário, ele queria levar as pessoas ao Senhor. Olha o discurso dele. Em Atos 15. O verso 7, Atos 15. Porque a gente precisa olhar, vamos olhar. O que Pedro está falando? Qual é a mensagem dele? É o quê? É teologia que ele está falando? É o quê? O que ele está falando? Não é? Então a gente precisa olhar que Pedro... Qual é a mensagem? Qual é o encargo de Pedro? Sabe? Não se caminha cego, irmãos. Ninguém vai combater ministerialismo com a inteligência humana. Ninguém.
vai ser enganado pelo diabo, amém? Vai ser enganado. Mas vamos ver aqui, qual era o conteúdo da mensagem. E havendo grande discussão, levantou-se Pedro, ele lhes disse: irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. Deus que conhece os corações aceitou-os, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós. Primeira coisa, ele está falando do acolhimento também, irmãos. Fala assim, ó, nós não somos melhores, né? Oh, nós somos bons demais. Ele está falando isso, nós não somos melhores, sabe? A mesma misericórdia para conosco, o Senhor usou para com o gentil também. E fez deles participantes do mesmo Espírito. Não é verdade? Da mesma fé. Essa é a mensagem, olha só. Agora, pois, verso 10. Não, verso 9, né? E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Agora, pois, porque tentais a Deus, pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós pudemos suportar? Cremos, porém, que somos salvos. Olha só, irmãos, que ele prega. Olha o conteúdo, hein? Cremos, porém, que somos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que vinha da parte do gentil, que contavam com grandes sinais e maravilhas Deus havia feito por meio deles entre os gentios. Irmão, a mensagem de Paulo e o encargo de Paulo era incluir o gentil. Não é verdade? Porque o judeu precisava do gentil, né? Mas, irmão, ainda que ele tivesse esse encargo e tivesse a revelação, mas lembremos que ele não resistiu à pressão. A pressão era grande, e a pressão de treva mesmo, muito grande, que levou ele a uma dissimulação. Irmãos, sejamos sempre pelo Senhor, irmãos. Não dissimulemos. Ó, irmãos, a dissimulação de Pedro não contribuiu em nada para o avanço de Jerusalém. Nada, sabe? Às vezes, irmão, na vida da igreja, nós sofremos pressões, sabe? Muitas pressões que não procede do Senhor, sabe? Não procede do Senhor, mas nos demover do encargo que o Senhor tem nos dado. Permaneçamos firmes naquilo que o Senhor tem nos revelado. Amém. Firme, irmão. Não ceda. Não ceda. Sabe? Há pressões outras. Que não seja aquilo que o Senhor tem nos falado em nosso coração. E que sabemos, é o Senhor. É o Senhor. Entende? Irmão, nessa caminhada, não há como caminharmos de forma negligente, sabe? Você vai errar. Começando por mim, irmãos. Começa por mim. Se eu caminhar de forma negligente, eu vou confundir alhos com bugalhos e vou andar na contramão, irmãos. Não se esqueça. Satanás é astuto e tem astutas ciladas. Não é verdade? A qual nós estamos enfrentando, querido.
A batalha está travada, querido. Há principados e potestades, sabe, pressionando, sabe, pressionando aqui a face da terra, irmão, subjugando pensamentos, subjugando raciocínios, sabe, mas que vai contra o testemunho do nosso Senhor. Devemos permanecer firmes, sabe? O nosso encargo, irmãos, é com relação à centralidade e ao encabeçamento do nosso Senhor. É viver isso. Aí muita gente não entende, olha assim e fala assim, pô, mas eu não vejo, não tem, cadê a organização? Não tem organização. Poxa, eu queria ver a coisa organizada, não é? Cadê o presbitério? Não faz nada, não é? Cansamos de ouvir isso, irmão. Sabe? Ou seja, não tem Cristo como centro e quer colocar alguém no centro para organizar. Aí fala assim, e é o presbitério, tem que estar aí no centro. Vai lá, presbitério, vai organizar isso aí. Olha só, como se o Senhor Jesus, pelo Espírito que habita em nós, fosse incapaz de trazer uma ordem em nós. Você crê nisso, que o Senhor é incapaz de trazer uma ordem? Irmão, não sejamos incrédulos. Irmãos, nós estamos falando de uma casa, de uma habitação para Deus. Você acha que alguém aqui pode organizar uma habitação para Deus? Não é diferente de construir um prédio, querido. Sabe? Se falar para eu organizar, eu vou organizar aqui isso aí tranquilamente, mas tranquilamente, irmão. Mas nós estamos falando de uma habitação para Deus. Nós estamos falando disso, irmão. Aí sabe o que acontece? Você tira a mão e deixa o Senhor edificar. Ainda que tenha pressão. Ainda que você seja pressionado. Vai lá, arruma coisa. Ainda que você seja. Mas você confia no Senhor. Sabe? Somos provados nisso. Confiamos no Senhor. E queremos ver uma edificação legítima. Onde o Senhor tenha liberdade em nós. E possa avançar com o seu propósito. Porque não queremos outra coisa que não seja o testemunho do Senhor. Cristo em vós, a esperança da glória. É o desejo, é o que arde em nosso coração. Então permanecemos firmes, enfrentando e resistindo as pressões, porque a origem dela vem dos ares, de principados e potestades, que se levanta contra o testemunho do nosso Senhor Jesus. Irmão, se a nossa vontade humana prevalecer, já não é mais a de Deus. Ainda que pareça muito bonita, mas não é a de Deus. Aí olhamos e não conseguimos discernir. Está lá. E quando temos que discernir, não discernimos. Aí você vê João, né? Ministério de João, o Senhor levanta, não é verdade? Está lá o ministério de João, preparando o caminho. E o Senhor está se dispensando ali, sim. Sabe? A palavra é legítima. Pregando o arrependimento, não é verdade? Não vemos isso lá? E ele vem em testemunho do nosso Senhor Jesus, não é verdade? Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado no mundo, não é? Está lá. É verdade. Está aí o ministério de João, preparando o caminho, apontando para o Senhor Jesus, né? E ele tem discípulos, não é? Aí sabe o que acontece, irmão? Parece que João vira o rabo da lagartixa cortado, irmão. Ele continua o trabalho dele.
Já viu? Não, o rabo da lagartixa não é, né? Corta, ele continua, né? Fazendo o trabalho dele, né? Está lá o Cordeiro de Deus que tira o pecado, que ele não é digno de desatar, né? Sandália. E ele continua lá, irmão. Acabou. Não é verdade? Acabou. Prosseguir nisso, aí é que nós falamos. Aí já entra o ministerialismo. Aí já entra outra coisa. Né? Então, aqueles discípulos que seguiam João Batista precisavam discernir, olha, acabou. Ficou aqui. Já não é mais. Encerrou. Era para até aqui. Preparar o caminho, não é isso? Amém? Já chegou. Chegou. Né? Eu creio que a direção seria para se juntar, né? Agora, tá o Cordeiro que tira o pecado. O cara está atrás dele, né? Quero segui-lo, né? Vamos seguir, é ele. Mas continua lá. Mas nós vemos que alguns discerniram, né? Que é lá em João, Evangelho de João, capítulo 1. Verso 35. No dia seguinte, João estava outra vez ali na companhia de 2 de seus discípulos. Batista, né? Quando ele viu Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram Jesus. Olha só, irmãos, como é que pode, né? Eles seguiram o Senhor. Ficou, João Batista ficou lá. Falou, eles perceberam uma direção, sabe? Mudou. Mudou a direção. É por aqui agora. E é assim que o Senhor trabalha conosco, sabe? Uma hora estamos aqui, né? E o Senhor está usando o irmão, às vezes, né? Aqui, ó, irmão aqui. A gente fica ali, o Senhor vai lá, agora para cá, aí você fica lá. Vai ficar perdido. Sabe por quê, irmão? Porque os teus olhos estão sobre o homem e não estão no Senhor Jesus. Né? É como aquele jumento, né? Carregava o Senhor, né? Na entrada lá triunfante, lá em Jerusalém. Né? Isso poderia causar muitas reações, né? Deveria ter irmãos lá que falam assim, não, eu trouxe aqui mais uns 10 jumentos, que só um jumento não pode. Ficar só um jumento aí, rapaz, isso é ministerialismo, só um jumento. Bota uns 10 jumentos aí. Vai trocando de jumento, não pode ser só um jumento, entendeu? Jumento é muito importante, não é verdade? Parece que é mais importante que quem está sentado nele, rapaz. Precisa trazer 10 jumentos aqui, anda um pouquinho, para, troca, outro, vai, 10 jumentos. E tem outro, o senhor salta do jumento, ele vai atrás do jumento, fala, esse é o jumento. Esse aqui é o jumento, é esse aqui que eu quero seguir. Aí vai seguir o jumento. Não é verdade? Tem gente seguindo o jumento, irmão. Mas, irmão, é jumento também? É jumento. Não adianta. Não vai ser outra coisa, é jumento. A diferença é que o Senhor está sentado sobre ele, né? E o Senhor está conduzindo ele. Essa é a diferença, amém, irmãos? Então nós olhamos para Pedro, mas tem alguém conduzindo Pedro, irmão. Não é Pedro, é o Senhor. Não é verdade? E aí a gente quer brigar com Pedro. Fazemos que nem o povo no deserto. Porque vos levantais sobre nós aqui, na congregação, né? É um povo santo.
É santo esse povo. Não é só vocês, não. Esse clero aí, né? Fala assim, né? Mas, irmão, coloca lá as varas. Coloca as varas lá diante de mim. E eu vou te dizer que o que eu vou decidir aqui, sabe? E a vara de Arão floresceu, né, irmãos? Floresceu. Vida. Não é verdade? Ressurreição de uma vara seca virou vida. Porque o Senhor não está ministrando um homem. O Senhor não está ministrando Arão. O Senhor está ministrando vida, irmão. Mas os nossos olhos estão no Arão. Aí eu falava, não, eu também sou santo. E eu também sou santo. Mas acontece, irmão, é o que o Senhor está fazendo. Por isso que João, ele fala que, na primeira carta dele, primeira carta de João, já estou terminando. Só terminar isso aqui, desse texto aqui, para nós discernirmos algo. Capítulo 2. Verso 20. Ou melhor, 18. 2,18. 1 João 2,18. Filhinhos, esta é a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, já muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, pois se tivessem sido dos nossos, teriam ficado conosco. Mas isso é para que se manifestasse que nenhum deles é dos nossos. Mas olha, presta atenção agora o que ele fala. Mas vós tendes a unção que vem do santo e sabei tudo. Presta atenção nisso, irmão. Ele não está falando assim, mas vós tem inteligência e sabeis tudo. Ele não está falando isso. Não fala assim, porque não, irmão, eu sou esperto, ó, é ruim me enganar, né? Já foi. Já era. Ele não fala disso, irmão. Ele não fala da tua esperteza, ou que tu vê bem, ou que tem uma mente poderosa. Ele está falando aqui, vós tendes a unção. Vós tendes a unção que vem do santo e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubesseis. Mas porque sabeis e porque nenhuma mentira vem da verdade. Então, ele escreve para eles porque eles sabem. Porque se não soubesse, não escreveria. Sabe por que sabem? Porque tem a unção. Porque tem a unção, querido. Vós tendes a unção, amém, irmãos? Amém? Creia nisso, tendes a unção. E é por ela, irmão, é por ela. Sabe? Ele fala de anticristos no meio. Como é que esses anticristos foram discernidos? Como saíram do meio deles? Porque tinham unção. E eles sabiam. Vós sabeis tudo. E eu estou escrevendo porque vocês sabem. Ele está falando o seguinte, que vocês, por meio da unção, vão compreender o que eu estou falando. Por isso que eu estou escrevendo. Porque vocês têm a unção e sabem o que eu estou falando. Amém, irmãos? Temos a unção e compreendemos o que o Senhor nos fala. Compreendemos a direção do Senhor, porque temos a unção. Sabe? E não é necessário que ninguém vos ensine. Olha o que ele diz. No verso 27. E a unção que vós recebeste dele fica em vós, e não tem de necessidade que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas e é verdadeira, não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecei. Ela vos ensinou. Permaneça naquilo que ela nos ensinou, amém?
E agora, filhinhos, permanecei nele. Olha a centralidade do Senhor aí, meu amado. Permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança, e não sejamos envergonhados por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Irmão, nós temos a unção. Não se pode falar, ou caminhar, ou reagir de outra forma que não seja por meio da unção. Por meio da unção você sabe. Irmãos, não olhemos para o jumento. Tira os seus olhos do jumento, meu amigo. Olha para aquele que está conduzindo todas as coisas, querido. Olha. Perceba. Porque aqueles 2 discípulos discerniram que tinha acabado ali para João. Eles discerniram, acabou para João. Lembra Paulo? Que foi para Jerusalém. E que os discípulos pelo Espírito falaram assim, não vai. E ele foi. Lembra? E os próprios companheiros dele falaram assim, não vai. E o profeta veio de Jerusalém e falou assim, olha, não vai. Olha como é que fica. Precisa ter a unção, irmãos, para falar assim, não vai. Você não fala isso, irmão, porque por causa dos seus olhos. É por causa da unção que você sabe. Amém? Esse é o tempo de caminharmos segundo a unção que o Senhor nos deu, que procede dele. Esse é o tempo. Não tem outra forma de se caminhar, querido. Vai ficar perdido. Olha o resultado de Jerusalém. Sabe? Você vai entrar numa obstinação, será destruído, irmão. Porque Satanás não vai poupar nenhum de nós, não. Não vai poupar, querido. Vai. Ele vai botar o pé lá dentro da tua casa. Você vai sentir no seu couro o negócio. Você vai sentir, irmãos. Sabe? Porque ele é o nosso adversário, amém, irmãos? É adversário, é inimigo teu. E não vai te poupar. Sabe? Caminhemos com temor e tremor, querido. Com temor e tremor. Temos que ter cuidado de colocar as nossas mãos sobre a igreja. Sabe? É aquilo que não vem da unção que nós recebemos do santo, que vem dele. Sabe? Aí queremos discernir, porque ali foi assim, ali foi assado. Irmão, o Senhor vai te surpreender. Sabe? Não vai pela sua lógica, querido. Não vai pela sua lógica. A lógica contribui contra. Pela lógica nós... Irmão, se fosse por lógica mesmo, que a gente está fazendo o que aqui? Se é lógica. E agora vamos caminhar por lógica? Porque é lógico. Nós caminhamos, irmãos, porque temos a unção que vem do santo. Não é verdade? E o Senhor tem nos falado. E o Senhor tem nos revelado. Sabe? A gente olha para esse quadro, e o irmão vai apresentar aqui um quadro. Irmão, não está nas mãos do homem. O quadro da propagação do Evangelho e do testemunho do Senhor não está nas mãos do homem, de nenhum homem. É o Senhor que está avançando, sabe, irmão? Sabe? Coordenando. O Senhor está coordenando. A gente olha assim e fala, não tem coordenação. Tem coordenação, o Senhor está coordenando. O Senhor está coordenando. Nós podemos testemunhar disso, irmão, que há uma coordenação de Deus. Sabe? Se nós não caminharmos pela unção que vem do santo, você fica perdido. Fica que nem cego em tiroteio, meu amado. E isso é um risco que você corre. Sabe? Irmão, caminhemos por fé. Confiemos no nosso Senhor Jesus.
tenhamos ouvido para ouvir a sua voz. Provai os espíritos, meus amados. Caminhemos com temor e tremor, com toda diligência, irmão. Sabe? Ontem o irmão falava aqui acerca da palavra que tinha ouvido, e de muitas vezes o guardou. O Senhor o guardou por meio da sua palavra, querido. Mas se não tiver ouvido para ouvir, sabe? Como poderá ser guardado? Amém, irmãos? Vou ficar por aqui que o irmão vai complementar. E eu quero encorajar os irmãos, sabe? Para que discernamos, creio que seja isso, os tempos, não é verdade? E fiquemos firmes. Amém, irmãos? Firme, porque você vai ser pressionado, querido, tá? Ó, tem pressão aí, tá? Amém? Firme naquilo que o Senhor tem revelado, porque estamos numa guerra que não é contra a carne nem contra o sangue, esses principados que estão aí, amém? E que pressionam. Louvado seja o nosso Senhor Jesus, amém.